Então, finalmente chegou o momento aguardado do teu projeto, do teu MVP, que é finalmente botar ele para rodar, botar ele para chegar na internet. E agora tem a parte que é um pouquinho trabalhosinha, que é a hora de criar o nosso servidor, para estar rodando tudo isso que a gente criou até agora. E a gente tem alguns jeitos de criar ele. Eu tô aqui, por exemplo, na AWS, que é um provedor de web services, ou seja, de serviços para a web. E aqui a gente pode criar, por exemplo, um EC2 para a gente estar criando uma máquina para estar rodando no nosso servidor, um S3 para estar guardando imagens para a gente estar utilizando no nosso site, no nosso sistema. E a gente pode fazer tudo isso aqui diretamente pelo site, fazer tudo na mão, fazer tudo aqui de maneira bem manual aqui dentro da AWS. É um jeito que para um projeto pequenininho até possa fazer sentido, porque é algo muito simples, algo que vai ser bem de boa a gente está fazendo de maneira manual. Mas a gente tem uma ferramenta super interessante que é o Terraform. É uma maneira da gente estar mexendo em tudo isso sem precisar nem sequer estar abrindo o site da AWS. E se a gente quiser, por exemplo, mudar esse valor para a gente estar alterando, por exemplo, de uma máquina pequena para uma máquina medium, ou seja, uma máquina mais potente, a gente fazer isso direto no arquivo, sem precisar estar abrindo e mudando, e tudo isso fazendo com linhas de código dentro de um arquivo. É uma maneira muito mais simples da gente estar mudando como desenvolvedor. Vai facilitar muito o nosso trabalho quando a gente quer subir uma máquina, descer uma máquina, mudar o tamanho de uma máquina. Enfim, isso vai facilitar demais o nosso trabalho. Então a gente vai estar vendo esse carinha aqui, que é o Terraform, e é uma das ferramentas estrondosamente mais utilizadas para fazer isso, utilizada em diversas empresas para estar orquestrando tudo isso que envolve infra, envolve cloud, envolve DevOps. Então, o Terraform é extremamente poderoso, extremamente simples de se usar. Muito conhecimento, tu já consegue fazer algo bacana ali. E a gente vai estar mexendo nele e subindo alguma coisinha lá para a AWS para a gente estar brincando um pouquinho. Mas antes disso, a gente vai precisar estar instalando o Terraform para a gente estar conseguindo utilizar ele no nosso terminal. Dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, eu recomendo que você abra diretamente o site do Terraform e veja na documentação o jeito que ele mostra como melhor para fazer essa instalação. Aqui no Linux ele diz para a gente rodar esses 3 comandinhos aqui que ele já vai estar instalado. Como eu já tenho ele instalado aqui, eu posso até dar um Terraform-V, eu já vou estar continuando. Mas basicamente é só você seguir o passo a passo, não tem nada muito específico para ser feito. Só vindo aqui no próprio developer.hashcorp.com, Terraform/downloads, já vai estar aqui dizendo para vocês, dependendo do seu sistema operacional, Windows, Mac, enfim. Então, tendo instalado, bora continuar aqui o que a gente vai fazer. Então, bora lá? O nosso projetinho aqui já aberto, eu criei uma pastinha aqui, Terraform. O primeiro passo que a gente vai fazer é iniciar o Terraform dentro dessa pastinha aqui que a gente criou. Eu vou criar aqui um 01, para a gente estar fazendo desse 01 o nosso primeiro exemplo de Terraform, um exemplo mais simples, sem estar mexendo com a AWS. Então, eu vou estar entrando nesse 01. E aqui dentro eu vou estar dando um Terraform init. Então, beleza. A gente já está aqui dentro dessa nossa pasta 01 aqui. E é dela que a gente vai estar colocando o nosso script Terraform. Então, a primeira coisa que a gente vai estar criando aqui é um arquivinho aqui dentro chamado... Opa, vamos abrir aqui. Vai ser local.tf, local.terraform, que esse arquivo ele vai estar entendendo para ler aqui todo o nosso script que a gente vai estar criando. Mas antes disso, vamos instalar uma extensão que ela é bem massa, que ela vai deixar para a gente um syntax highlight quando a gente estiver escrevendo o nosso script Terraform. Eu recomendo vocês instalarem essa extensão aqui, que é o próprio nome do Terraform, então é bem fácil de encontrar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um RE, ele já mostra aqui para a gente uma resource e já completa aqui para a gente o que a gente pode fazer naquela resource, que é algo que eu vou explicar aqui para vocês. Então, nesse primeiro momento, o que é essa resource? Ele vai ser basicamente um recurso que a gente está criando. Digamos que isso aqui a gente vai querer um bucket que a gente vai querer estar subindo na AWS. Vai ser um resource, ou seja, um recurso que a gente vai estar mexendo nesse bucket que a gente quer subir. Eu vou criar um recurso bem simples aqui, que é o de local_file. Pode ver que ele até completou ali pra gente. Eu vou chamar ele, por exemplo, de Fritz. E isso aqui é basicamente um alias, esse segundo parâmetro aqui, dizendo em aspas esse segundo valor. E aqui o que a gente vai estar passando? File name. Eu vou chamar, por exemplo, de fritz.txt e eu vou chamar um content para ele. Vou estar atribuindo um valor dentro desse arquivinho. Então, botar um textinho qualquer. E a gente vai estar usando esse script Terraform para estar criando esse arquivo. Claro que o Terraform não é usado para criar arquivos assim. Claro que dá, pode ser útil em algum momento. Mas a gente vai estar usando isso aqui só para ver um pouquinho alguns comandos do Terraform. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é rodar o Terraform init. Ele vai identificar esse arquivo e vai estar rodando esse recurso para a gente. Então, Terraform init. Ele está inicializando. E olha aqui o que ele fez. Iniciado com sucesso, então deu tudo certo. O segundo comando que a gente sempre utiliza no Terraform
é o Terraform Plan. E o que ele faz? Ele vai fazer um planejamento e vai ver, pô, será que tá certo esse script? O plan vai rodar, vai ver todo o nosso arquivo e ver se tem algum problema nele. Então vamos rodar aqui o Terraform Plan. Aqui foi bem rápido porque o arquivo é super simples. E aqui ele mostrou pra gente tudo que ele vai fazer, ou seja, ele vai criar. Ele até indica pra gente algumas maneiras da gente tá melhorando o que a gente fez ali. Então ele pode dar dicas aqui, pode falar o que ele vai mudar. E ele até diz aqui, plan, 1 to add. Ou seja, ele vai adicionar alguma coisa. Agora, o próximo comando que a gente utilizaria é o terraform apply. Aqui, ele até pede pra gente dar um yes. Pra salvar essas alterações que a gente fez, vamos dar um yes. Show! Ele já deu um apply e olha aqui que massa o que ele fez. Ele criou um tf state, mostrando a versão do nosso Terraform, as instâncias, tudo que ele fez aqui, ó, o conteúdo que ele adicionou. Isso tudo aqui são parâmetros que ele é feito automático, a gente poderia sobrescrever eles, mas ele fez aqui de maneira automática. Aqui já passou o file name, tem tudo aqui bonitinho. E aqui na nossa raiz, ele criou o nosso fruits.txt. Então ele rodou tudo aquilo e tá tudo show. Mas olha que massa. E se eu trocar esse valor aqui, ó? Troquei o valor do meu conteúdo e vou dar um terraform plan. Vamos ver o que ele vai fazer? Ele vai falar que todo o valor vai ser replaced, vai ser substituído. Então o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um conteúdo, ou seja, ele vai criar um arquivo e vai destruir o arquivo antigo. Porque o meu recurso, o que eu peço? Que tem esse arquivo e tem aquele conteúdo. Então o arquivo já existe, ele vai excluir aquele arquivo, vai estar criando esse novo com conteúdo novo. Então no apply ele já diz pra gente tudo o que ele vai fazer bonitinho. Então eu vou chamar aqui o terraform apply, vou dar um yes para ele aplicar as alterações. E olha que massa, a gente já tem o nosso fruits.txt, a segunda versão dele, e vai ter o novo valor que a gente alterou. Então a gente já tem nosso primeiro script Terraform funcionando. Bora dar uma brincada com a AWS, ver como é que a gente faz para estar criando algo lá dentro da AWS. Mas uma coisa interessante da gente estar fazendo é a gente estar configurando a AWS para a gente se conectar com o nosso Terraform. E como que a gente vai fazer isso? A gente tem alguns jeitos. A gente pode, dentro do nosso arquivo Terraform, passar os nossos IDs do nosso usuário que vai estar executando aquilo ali dentro, porque o Terraform em si ele não vai poder entrar lá dentro da nossa AWS e trocar os valores. A gente vai ter que criar um usuário e a gente vai dar permissão para o Terraform tá alterando para a gente com base no nosso script. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir dentro da nossa conta aqui da AWS e procurar aqui IAM. É basicamente a maneira de gerir acesso aqui dentro da AWS. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um usuário para o nosso Terraform estar conseguindo estar utilizando ele. Então, eu vou vir aqui dar um add user. Vou chamar ele de teste. Aqui eu posso dar acesso a ele ao console, que não vai ser necessário, porque eu só quero que esse usuário execute alguns comandos, que no caso vai ser o que a gente escrever lá dentro do Terraform. Vou dar um next aqui. Eu posso adicionar um grupo, eu posso copiar permissões, mas eu vou basicamente dar o máximo de permissão para ele. E vou dar a permissão aqui de admin, administrador access. Vai ser basicamente para ter toda a permissão para a gente não ter problema aqui agora, mas você pode selecionar certinho o que ele pode mexer e pode mudar. Então, vamos dar um next aqui e vamos criar esse carinha. E agora tem uma parte bem importante. Quando a gente criar esse usuário, a gente pode dar uma visualizada nele aqui e a gente vai ter que pegar as informações daquele usuário. E agora a gente vai ter que criar nossas access key. E como que a gente vai fazer isso? Você vai chegar aqui nessa abinha de Security Credentials dentro do nosso usuário que a gente acessou e vai vir aqui e dar um Create Access Key. A gente vai estar pegando esses dados para a gente estar utilizando. Então, beleza. E no nosso caso, aqui a gente tem algumas opções de maneiras que a gente pode gerar essa Access Key. No nosso caso, como é Terraform, ele vai estar utilizando a CLI. A gente vai estar utilizando a CLI da AWS para fazer de forma mais segura. Então, a gente vai estar usando esse Command Line Interface aqui para estar gerando a nossa Secret Key. Então, descendo, a gente vai dar só um Understand para estar aceitando, porque aqui ele fala de algumas outras alternativas, mas no nosso caso faz sentido eu estar utilizando a CLI. Então, vamos dar um Next. Aqui, se você quiser, pode passar algumas tags para estar utilizando. A gente pode dar um Create Access Key. Eu recomendo que vocês baixem o CSV para não estar perdendo isso aqui, porque depois de sair dessa tela ele não mostra mais esses valores. Esses valores aqui eu estou mostrando para vocês, mas esse usuário vai ser deletado. Basicamente, salvem esses dados que a gente vai estar utilizando para conseguir estar mexendo na AWS lá dentro do Terraform. Então, beleza. Salvou esses dados, tudo certo, vamos continuar. Agora a gente vai acessar esse linkzinho aqui da própria AWS. Ela tem uma própria CLI dela para a gente estar utilizando no terminal, que facilita bastante o nosso uso do Terraform de forma mais segura, para não ter aquele valor hard-coded lá dentro do Terraform. Eu recomendo que vocês instalem aqui a CLI, tem a versão para Linux, Mac e Windows. É só seguir os passos aqui no Linux, é bem simples, enfim, é bem tranquilo instalar essa CLI. Então aqui no nosso terminal, eu já tenho ela aqui instalada, então se eu der um --version aqui,
Já consigo ver a versão, então eu estou com a CLI 2, eu recomendo que vocês instalem a mais atual. E agora a gente vai estar configurando nossas credenciais dentro dessa CLI. Então, agora para a gente configurar as nossas chaves, a gente vai ter que rodar um comandinho AWS configure. E aqui, se vocês quiserem, vocês não precisam passar um profile, mas eu gosto sempre de estar passando. Então vocês podem passar, por exemplo, Terraform 01 ou algo do tipo para estar criando um profile para vocês. Vou estar criando aqui um de teste aqui. Então beleza, vocês vão passar a Access Key nesse valor, a Secret Key, que é os 2 valores que vocês salvaram lá. Agora, nesse terceiro valor importante, está passando a região AWS de vocês. Então é só vir aqui, lá no sitezinho da AWS, em cima na direita, vocês vão estar escolhendo a região que vocês utilizam aí, que está mais próxima de vocês. Eu normalmente sempre utilizo US East 1. Eu estou no Brasil, então é uma região boa para estar utilizando. Porque se a gente for utilizar a região São Paulo, que eles têm, acaba saindo super caro. Então, US East 1 funciona bem e é um pouquinho mais barato. Enfim, vocês podem colocar o US East 1 aqui. E o Default Output Format, eu recomendo que coloque aqui JSON, que é uma maneira mais simples assim de estar visualizando. Como eu já tenho a chave, eu não vou estar criando ela mais uma aqui. Mas se vocês quiserem ver as chaves de vocês, é só dar um catch na .aws/credentials. E aqui vai estar mostrando a chave de vocês. Então, é basicamente isso. Agora a gente vai estar utilizando esse usuário para estar criando um bucket lá dentro da AWS usando o Terraform. Então, bora lá, vamos voltar para o VS Code. Mas antes da gente estar criando, tem uma documentação super importante da gente estar vendo. Registry Terraform. E aqui dentro dessa documentação vai ter todos os providers que a gente consegue utilizar no Terraform. Então eu posso vir aqui dar um browse providers. E aqui vai ter a Azure, Google Cloud Platform. E aqui no nosso caso a gente vai estar utilizando a AWS. Aqui dentro a gente vai estar indo na documentação dela. Vamos ir aqui em cima. E aqui a gente vai estar procurando AWS 3. AWS S3, no nosso caso vai ser um bucket. A gente vai estar mexendo em um bucket lá da AWS. E aqui a gente tem o resource AWS S3 Bucket. E aqui dentro a gente pode até estar vendo um exemplo dele. Ele tá mostrando um bucket aqui pra gente. E aqui, documentação pode deixar a imaginação fluir, que aqui vai dar pra... Aqui tem muita informação legal que dá pra estar dando uma brincada praticando, utilizando o Terraform. Então aqui, eu criei uma pastinha aqui pra gente estar brincando. Eu vou chamar aqui de TF. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é passando um provider. Porque como a gente vai estar utilizando a AWS, ele precisa estar baixando esse provider para estar utilizando. É só colocar aqui AWS e a gente vai ter que passar algumas informações aqui. Eu vou passar region, que é importante a gente estar passando, a gente precisa estar passando. No meu caso vai ser o West East 1. E o meu profile, que é lá da minha chave que eu configurei na CLI. Então aqui você pode botar o nome da chave que você colocou quando estava configurando a CLI. Se a gente não estivesse utilizando a CLI, a gente podia estar passando aqui a Access Key e a Secret Key. Mas eu fortemente recomendo não estar fazendo isso, que é uma maneira não muito segura de estar fazendo isso. Então, configure a CLI que vale muito a pena. Agora, a gente vai estar criando uma resource. Eu vou chamar aqui de AWS S3 Bucket. E eu vou chamar ela de My Bucket. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai estar atualizando o bucket. Então, a gente vai estar criando eu vou criar um bucket na mão na AWS e vou estar alterando algumas tags, alguns valores dele, para a gente estar vendo como de fato o valor está alterando. Aqui dentro da AWS, eu vou estar vindo aqui na opçãozinha de Create Bucket. Aqui eu vou estar colocando Terraform, teste e um monte de número, porque o nome do bucket ele é único no mundo inteiro. Então eu vou criar um nome bem aleatório mesmo. A única coisa que eu vou colocar aqui, conseguir ver depois, cadê aqui a opção de tag? Eu vou adicionar uma tag, por exemplo, created at, colocar a data de hoje aqui, 17. Vou deixar essa tag aí, pra gente ter esse valor pra estar brincando. Por enquanto vai ser isso, vou dar um create. Então beleza, a gente já tem aqui o nosso bucket criado em US Virginia, que é o US East 1. A gente vai estar copiando o nome desse bucket aqui. Agora lá dentro do VS Code, a gente vai estar vindo aqui passando o nome do nosso bucket, que a gente vai estar mexendo, que no nosso caso vai ser aqui esse nome grandão aqui que eu criei lá. Agora a gente já tem algo pra estar brincando. Eu vou passar aqui as tags, e eu vou estar mudando as tags que tem lá no meu bucket. Por exemplo, eu vou colocar um name, por exemplo, teste mudança de tags. Vai ser esse o nome. Então, beleza. Agora vamos testar se isso aqui está funcionando. Vou entrar aqui no 02. E vou estar rodando aqui um Terraform init, para estar inicializando ele. Ele vai estar rodando, vendo a versão aqui, bonitinho do AWS. Ele criou aqui, a gente até pode ver na pasta do .terraform, ele criou uma pastinha AWS, porque ele baixou esse provider da AWS para estar utilizando. Então, beleza, a gente já inicializou. Agora dá um Terraform para ver se está tudo certo, se vai ter alguma coisa que a gente precisa mudar. Ele mostrou aqui pra gente algumas opções que a gente tem para estar utilizando.
Pra gente estar mudando o ACL do bucket, por exemplo. Enfim. Agora, ele vai falar que vai ter uma opção que vai ser adicionada, que no caso vai ser essa tag name. Então, vamos de fato rodar isso aqui e ver se ele realmente vai estar aplicando isso. Então, vamos dar um terraform apply. Vai dar um yes para estar aceitando as mudanças que ele vai estar aplicando ali. Mas agora vocês podem ver que ele até deu um erro aqui, que ele não entendeu. Ele reclamou que esse bucket ele já existe, porque ele está tentando criar nesse momento aqui. E como que a gente pode fazer? Como a gente já tem esse bucket lá criado, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai chamar um terraform import. A gente vai chamar aqui o AWS S3 bucket.myBucket, ou seja, a gente vai estar chamando esse AWS S3 bucket e o nosso alias que a gente criou, e a gente vai estar passando o nome do nosso bucket aqui logo depois. Então ele está importando as configurações que a gente tem lá na AWS. Então, chamando isso aqui, vamos esperar ele rodar. E agora a gente pode fazer a alteração que a gente quiser aqui. Então, beleza. Agora a gente já tem esse tag teste mudança de tags, a gente pode chamar o terraform plan. Vamos ver se ele vai dar tudo certo. Tá dando refresh, beleza. Aqui ele vai falar 0 to add, 1 to change. Ou seja, a gente já relacionou e ele vai estar fazendo a alteração pra gente. Ele vai estar adicionando essa tag name e removendo aquela created at que a gente adicionou quando a gente estava criando lá o bucket. Então vamos chamar o terraform apply. Vou dar um yes para ele estar rodando isso aqui. Aqui ele está dando problema de configuração. Aqui, eu só tirei ali o ACL, que como a gente criou o bucket como público, a gente não pode passar ele aqui como privado. Claro que só se a gente quiser alterar, mas aqui ele vai acabar dando problema. Então, eu só tirei ali o ACL e deixei ele só alterar ali o valor. Então, ele deu aqui sucesso na hora que eu estava chamando bonitinho. Agora, se a gente for lá no nosso bucket, a gente vai vir aqui em Properties, eu já estou aqui dentro do nosso bucket. Em Properties, a gente já está com a nossa key name bonitinho aqui. Então, se eu quiser ir lá e alterar o valor para o que eu quiser, por exemplo, teste 2, e chamar um terraform plan, vamos ver se ele vai estar tudo certo. Aqui ele vai ter um valor para trocar. Vamos dar um terraform apply, vai estar atualizando, carregando bonitinho para estar, vou dar um yes para estar confirmando, está modificando lá o valor na AWS. Pronto, modificou. Voltando aqui, eu posso até recarregar minha página. E aqui vai estar a nossa nova tag com o name test2. E agora vocês podem notar que o espaçamento entre as tags está um pouquinho diferente, cada um do jeito que eu passei aqui. O Terraform tem uma função muito interessante, que é um formatter. Ou seja, se eu rodar aqui no Terraform FMT, ele traz para a gente o arquivo que ela mudou e formata bonitinho para a gente de um jeito que o Terraform recomenda. Então, em comando eu já fiz uma formatação aqui bonitinha. Bora criar outra resource, mas agora para criar um bucket, eu vou chamar ele aqui de my new bucket. Vou chamar aqui meu bucket novo e um monte de número. Como o nome do bucket é único, eu vou estar botando um nome bem grande. E vou colocar algumas tags, por exemplo, created at. Vou colocar aqui o dia de hoje, 17/5/2023. Vou colocar um name aqui de bucket novo. Uma tag teste, beleza. Eu vou chamar aqui um terraform fmt. Ele já formatar tudo bonitinho do jeito que ele recomenda. E agora o que a gente vai fazer? Vai rodar um plan, do mesmo jeito que a gente sempre fez. Ele vai ver o que foi mudado no arquivo, ou seja, ele não vai chamar de novo esse resource, porque já foi alterado desde a última vez que foi mexido. E a única coisa que ele fez, ele vai adicionar um recurso, que no caso vai ser o nosso novo bucket. Então vamos lá. Vai dar um terraform apply. Show. Vamos esperar ele rodar aqui. Show. Ele já deu add, deu sucesso bonitinho. Agora vamos lá na AWS e ver se ele de fato criou. Vou copiar esse nome. Agora eu vou colar aqui o nome do nosso bucket que a gente criou. Meu bucket novo e um monte de número, que é o bucket que a gente estava olhando lá no Terraform. Vindo em Properties, ele já está com as nossas tags bonitinho que a gente adicionou lá no Terraform. Então, é uma maneira muito simples a gente estar alterando. Se eu quisesse excluir esse bucket, mudar de nome, se fosse um EC2, que é uma máquina que vai rodar um servidor, podia estar diminuindo o tamanho dela, deixando ela mais potente, deixando ela mais fraca se não preciso mais, mexendo no load balancer. Então, a gente consegue fazer tudo isso dentro do Terraform, num arquivinho simples, super simples de estar entendendo. E ele resolve muito desses problemas aqui. Agora, o último ponto que eu quero mostrar, que é algo interessante da gente estar fazendo, a gente está locando essas versões que a gente está utilizando, tanto do Terraform quanto da AWS, porque vai que roda esse arquivo em outro momento, não está contra a versão, vai dar um conflito. Então a gente pode estar locando isso, e é bem simples estar fazendo. Vai chamar Terraform aqui dentro, e eu vou estar chamando required version,
E vou estar passando a minha versão aqui do Terraform. Vou dar um Terraform -v. E eu estou usando a versão 1.4.6. Você pode estar usando outra aí, então pode dar uma olhada, que é bem de boa. Então, 1.4.6. Show. E a outra coisa que eu tenho que passar é os Required Providers. E aqui, o único que a gente está utilizando é a AWS. Então, passar aqui a AWS. A gente passa a nossa source, que é de onde que ele vai estar buscando isso, que no nosso caso, pode ver aqui no terraform.log, é hashcorp/AWS. Então, vamos dar um Ctrl+C aqui, colar aqui dentro. Outra coisa que a gente vai precisar é a versão que ele está instalando desse provedor, que no nosso caso é 4.67.0. E vou estar passando aqui a version bonitinha, 4.67.0. Vou estar dando um terraform.fmt. Pode até rodar novamente, né? Dar um plan. Ele vai estar olhando agora as versões. Ele viu que não tem nenhuma mudança. Eu posso até dar um terraform apply só para ver o que vai acontecer. Que nesse caso não vai acontecer nada, porque não teve nenhuma mudança no arquivo aqui que a gente fez. Então tá pronto, redondinho, funcionando o nosso script que a gente criou, conectando lá na AWS e criando bucket, editando. Então a gente já fez bastante coisa aqui hoje. E o último ponto é que se você for subir algum código Terraform para o Git, eu recomendo git ignore. E você copia esse git ignore para não estar enviando nada que não precise lá para o Git. Então, esse arquivinho vai estar no repositório que vai estar aí na descrição. Então vai ser só copiar, é bem de boa. Então é sempre bom ter esse git ignore, porque tem muita coisa aqui que vai acabar pesando lá no GitHub sem necessidade. Então, se quiserem conferir o que tem aí no repositório, replicar o que foi feito aqui, vai estar no repositório na descrição. Então é isso, valeu gente, é isso que eu tinha para mostrar. Falar um pouquinho sobre Terraform, sobre Inf, é super interessante. Se vocês quiserem um conteúdo mais longo sobre isso, aprofundando um pouco mais, entrando um pouco mais de como criar uma S2, diminuindo o tamanho, criando versionamento no Terraform. Enfim, tem muita coisa que dá para explorar aqui dentro de infra. Então se vocês quiserem isso, comentem aí embaixo, vai ajudar bastante. Então é isso, valeu gente, se puderem dar um like, ajuda demais. Se inscrever no canal que tem bastante conteúdo que eu quero trazer para vocês. Então é isso gente, um forte abraço, valeu!